O Arquivo da Cidade e a Prefeitura do Rio têm paixão pelos depoimentos cariocas. É um projeto que nós fazemos com muito entusiasmo, com figuras notáveis da nossa cidade, que contribuíram para a nossa cultura. E hoje nós vamos ter uma pessoa ímpar, de 80 e tantos anos, cabelos encaracolados, que parecia um anjinho barroco, como chamavam, que é poeta, compositor, escritor, produtor musical, diretor e que é ligado à brasilidade, que defende o Rio de Janeiro e o Brasil em todos os seus trabalhos, que ainda produz muito e muito bem. Hermínio Belo de Carvalho. Hermínio foi a pessoa que fez o projeto Pixinguinha na Funarte, levando a preços populares a música brasileira para várias cidades do Nordeste, do interior do Brasil. Hermínio fez o memorável show em 68 no Teatro João Caetano, juntando Elisete Cardoso com Jacó do Bandolim e Zimbo Trio. Foi ele que descobriu Clementina, que fez Rosa de Ouro, que fez tantos projetos que nós não nos esquecemos e que continua fazendo, porque é uma pessoa dedicada à cultura brasileira, que faz questão de defender o Brasil com uma visão sempre comprometida e muito, muito poética e de bom gosto. Tenho certeza que vocês vão aprender, recordar e se divertir muito vendo e ouvindo meu querido amigo Hermínio Belo de Carvalho. Muito obrigado, Rosa Maria. Eu começo o nosso depoimento carioca de hoje recorrendo a uma fala do nosso próprio entrevistado, transcrita pelo escritor e pesquisador Rodrigo Alzuguir, aqui nesse livro Taberna da Glória e Outras Glórias, que foi lançado em 2015 pela editora Edições de Janeiro, com organização do Rui Castro. O Rodrigo Alzuguir escreveu um perfil sobre o nosso entrevistado, e nesse perfil ele escolheu um texto em primeira pessoa, em que ele diz assim, ele disse isso no programa Água Viva, da TVE, atual TV Brasil. Que isso fique bem claro. Vim para me repetir. Não sou vanguardista, sou um vanguardeiro macunaímico que se diversifica como poeta, diretor de teatro, letrista, agitador cultural com razoável nível de atuação, inventor de projetos e, sobretudo, um grande malabarista dentro deste circo brasileiro. Esse malabarista é Hermínio Belo de Carvalho, carioca do dia 28 de março de 1935, que além disso tudo que ele disse que é, ele ainda costuma dizer que é preciso sonhar bem alto, que quem começa já fez, que a vida não é só isso que se vê, e que quando se faz alguma coisa no âmbito da cultura, é preciso produzir e deixar resíduos culturais. Nossa série Depoimentos Cariocas é, de certa forma, um fruto disso. E a gente está aqui na terceira entrevista da terceira temporada. Já são até aqui 23 depoimentos cariocas com histórias, memórias e reflexões sobre a nossa cidade. Hermínio, salve, muito obrigado por tua disponibilidade. Eu te conheço há mais de 20 anos, você morando aqui em Botafogo, mas eu sei que antes disso, a tua história passa pela Glória, passa por Olaria, onde você nasceu, você também viveu na Penha. Santa Teresa. Santa Teresa. Você é carioca de onde? De Olaria, do subúrbio de Olaria. Perto da casa Pixinguinha, né? Onde ele residiu nos últimos dias, nos últimos tempos. Então eu sou um carioca assim, meio legítimo, sabe? Sem falsificação. Eu vivo no Rio de Janeiro, gosto do Rio de Janeiro, quero morrer no Rio de Janeiro. Claro, quando é a hora de ir lá fora, conhecer outros países, é muito bom, mas eu gosto muito de voltar. Tem um verso que eu fiz uma vez assim: voltar quase sempre é partir
para um outro lugar. É um samba que eu fiz, não sei com quem. Eu sei. Com Elton Medeiros e Paulinho da Viola. É o Samba do Grande Amor. Samba do Grande Amor. Samba do Amor. Então, quando a gente volta para casa, entendeu? A casa está renovada. Você vem com os olhos, sabe, mais apurados, os ouvidos, a boca. A vida, enfim, as estrias, as rugas, o cabelo branco. Essa casa aqui, ela representa muito para mim, porque eu já vivo aqui há mais de 40 anos. Olha só. Quando eu vim para cá, eu convenci um parceiro meu muito querido a comprar também o segundo andar. Você deve conhecer Paulo César Baptista de Faria. Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Então, Paulinho da Viola, por algum tempo, foi meu vizinho aqui também. Eu consegui trazer ele para cá. Depois ele se mudou. Mas daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É isso aí. Mas vem cá, como é que foi essa saída? Você nasceu em Olaria, mas tem ainda alguma memória de lá? Ou as suas primeiras memórias já são do passo seguinte? Eu tentei, inclusive, buscar um pouco do que seria a memória daquela rua, né? A Rua Lígia, se não me engano. E eu peguei um táxi e passei, já tinha um prédio, uma coisa assim, não restou nada. Quando eu vou a Santa Teresa, e agora raramente eu tenho ido, aí sim eu tenho lembranças mais fortes. Que era uma vila, em frente ao Morro da Coroa, do Falé, do Mineiro, né? Aquelas coisas todas. Então eu tenho uma forte recordação, sim, de Santa Teresa. Mas meu bairro era Glória e Botafogo, não adianta. Na Glória eu estudei, na escola pública, na escola 3T Deodoro. Na Glória eu conheci gente maravilhosa. Escola Municipal Deodoro, ali na Conde Lage, né? Na Conde Lage, perto é uma rua, né? O que você tem de memória dali, assim, de professor, de aula? Maria Lourdes Pinto Ribeiro Moreira Dias, uma professora maravilhosa, mulata, bonitinha, pequenininha, era contralto, ela dava concertos. Mas ela ensinava música, é isso? Na música, Maria Lourdes Pinto Ribeiro Moreira Dias. E também no canto orfeônico, doutora Maria Augusta Lopes da Silveira. Isso tudo estava em torno dos 10, 15 anos, sei lá. Você só se lembra, a memória que você tem é de música, matemática, matemática, português, nada disso? Nada disso. Realmente, para começar, eu odeio matemática. Não é que eu odeio, ela me odeia. Ela me odeia, esse é o problema. Eu não gosto de matemática. Não. Cara, tem um outro... Agora, presta atenção. Ler e dizer poesia, isso é uma coisa que vem lá na infância. Eu tinha uma vizinha, Dona Otília, na rua Hermenegildo de Barros, que era casada com um professor e diretor de uma escola, que eu não sei, não lembro mais. Então, eu ia prestar serviço, eu tinha 7, 8, 9 anos por aí, ia prestar serviços, tipo sair e limpar as vidraças da casa dela, eu ganhava um dinheirinho, entendeu? Então, mas ela fazia uma coisa bonita comigo. Ela me fazia sentar, me dava um livro e pedia para eu ler para ela. E eu lia. Poema? Tudo, textos, poemas, até livros de escola pública, aqueles livros assim, com pena, sei lá. Eu lia. E ela gostava, e ela me estimulava a falar, a dizer os textos. Eu acho que isso marcou muito na minha vida, porque, na verdade, meu amigo, querido Pedro Paulo, é o seguinte, eu sempre fui fã. Eu nasci assim, fã. Eu adoro gente, eu adoro artista. Eu era garoto, eu tinha assim, paixão por artista, sabe? Eu colecionava fotos, eu recortava revista. Eu assim, posso dizer assim, Heleninha Costa, era paixão por Heleninha. Linda Batista, Ilcinha, Elisete, Carmen Miranda, quem você possa imaginar, eu era fã. Pois é, a minha próxima pergunta tem a ver com isso. É o seguinte, que as suas histórias anteriores à atividade profissional, né, o Hermínio adolescente, o Hermínio jovenzinho, essas histórias passam por gente do top de Carmen Miranda, Getúlio Vargas, Vila Lobos, Francisco Alves. E o que eu queria te perguntar, emendando daqui, é se esse Rio de Janeiro dos anos 50, virando de 40 para 50, mas especialmente 50, era uma cidade mais acessível. Não sei te responder, não. Até hoje eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amigos e abordar as pessoas.
e sou muito acessível quando sou abordado, porque eu acho que se eu tenho paixão por informar. A informação para mim é básica na minha criação. Eu sou um informador, eu adoro informar. E o fato de saber informar é porque eu tenho também o que informar. Quando eu falei da Linda, etc., eu me lembro que a Linda Batista, não, assim, essas pessoas que eu colecionava fotos, recortava, tudo isso, eu jamais imaginaria que um dia eu estaria ao lado delas, entrevistando essas pessoas, entendeu? E sendo muito acarinhado por elas. A Linda foi uma pessoa maravilhosa. Que pessoa maravilhosa para a Linda Batista. Me levou, ela ia viajar para a Europa e ela me falou, olha, eu vou a Petrópolis me despedir do presidente. Você quer ir? Eu fui com ela para ela ser despedida do Getúlio Vargas. Você pode imaginar, eu com 16 anos, 17 anos para ir, começando uma vidinha de repórter, eu entrar com aquela estrelona lá no Palácio de Petrópolis, não sei o nome, e ficar naquela sala e vendo personagens tipo o Gregório Fortunato, e outras pessoas que agora não me lembro muito bem, nem vou forçar a barra. Mas eu vendo aqueles personagens todos vindo falar com ela, ministros, tudo isso, e ela tinha horário para pegar o avião para pegar para a Europa, que ela ia viajar. Ela foi se despedir do Getúlio e ia viajar. E ele estava demorando a receber, entendeu? E disse, Linda, que loucura, você vai perder o avião, meu amor. Não, daqui a pouco veio. Dona Lida, o presidente está lhe chamando. Aí lá entrou ela, me levando a reboque. E ela, presidente, aqui é um jornalista. O Getúlio deve ter olhado para mim. Que merda é essa? Que merda é essa? Mas eu estava ali, então eu tenho foto, inclusive, porque é bom ter foto. Resíduo cultural. Resíduo cultural. Você sempre que faz alguma coisa, isso é básico na minha vida. Se você promove um fato, o que for, entendeu? Às vezes ele é muito passageiro, uma coisa assim que você não vai poder extrair nada a não ser uma foto, uma coisa assim, uma lembrança. Eu chamo isso resíduo cultural. Agora nós estamos aqui. Você está levando um resíduo até você chega. Porque tem 2 câmeras, tem você me entrevistando, tem a minha memória, tem tudo cá. E eu sou a favor disso. Por isso que eu falo que eu sou informador. Mas aquele menino que, de repente, sonhava com aquelas pessoas todas, um dia acabou se tornando, inclusive, amigo de algumas delas. O da Lininha Costa, com a Neuza Maria, que era em casa. Eu morava na rua Hermenegildo de Barros e a minha mãe sublocava um quartinho de fundo com uma costureira. E quem ia lá sempre provar o vestido era a Neuza Maria, que não era uma grande estrela, mas era uma estrela nacional. Então, até isso eu vi, quer dizer, as estrelas entrando na minha casa, só aquela. Depois não ficou comum. E tem uma história que você ficava sonhando com um dia, ou imaginando o dia que o Francisco Alves ia passar de carro pela tua rua também. Me contou essa história, mano. Eu tenho... Eu não sei, eu acho que às vezes eu minto um pouco, sabe? Mas eu tenho uma sensação engraçada do Francisco Alves, claro, assim, para a gente ver. Para começar, vamos situar. A Rádio Nacional está aqui, o palco está aqui, e eu tinha um corredor com algumas cadeiras, e esse corredor levava ao palco. Quem fosse cantar ficava por ali, e conversando, etc. Até chamar, olha, Heleninha, está na hora. Bob Nelson, está na hora. Tem aquela coisa toda. Então, aquilo tudo era uma coisa tão fascinante para mim, que aquele garoto que sabe, que colecionava recortes, de repente ele se confrontava com essas pessoas, com Bob Nelson, que é uma delícia de pessoa. E a gente quebrou um pouco aquele tabu, que todo artista é rico, não? O Bob Nelson, ele vendia coisas, vendia não sei o que, perfume, assim, para ganhar um pouco mais, entendeu? Então essa outra realidade. Era um muambeirozinho. Não sei se é um muambeiro. Mas era também. Faziam por fora. A gente está no rádio, o assunto aqui é rádio, e eu vou pedir ao Bruno para me entregar a primeira pergunta de uma convidada. Sim. Especialíssima, aliás, é uma convidada especialíssima e imortal, mandou uma pergunta para você. Meu Deus, minha querida Fernanda. Ó,
diz assim: Muito querido amigo, Hermínio, meu amigo. Você sabe, Hermínio, que o rádio tem uma importância na minha formação cultural e até na minha trajetória profissional. Eu fiz parte da Rádio Ministério da Educação e Cultura nos tempos de Gustavo Capanema até fiquei lá uns 10 anos. Você, eu sei, frequentou muito o famoso auditório da Rádio Nacional, que eu também fui lá algumas vezes. Rádio era parte da nossa vida. Mas a minha pergunta é anterior a isso. Quais as primeiras lembranças de rádio do menino Hermínio, ainda na casa de seus pais? Oh, Fernanda. Pessoa linda, Fernanda. E que honra ser amigo dessa mulher que eu considero uma das maiores atrizes do mundo. As minhas lembranças, inclusive que eu trabalhei em rádio também. Afinal, talvez não saiba disso. Trabalhei muito tempo no Rádio Ministério da Educação e Cultura, Rádio MEC, levado pelo Mozart Araújo, que foi um discípulo e amigo do Mário de Andrade, que é a minha paixão. Devo avisar logo que ele deve entrar nessa entrevista muitas vezes. Ele é o meu farol, o Mário de Andrade. Então, e trabalhando em rádio, eu conheci eu escrevia programas e era impressionante. Eu tinha uma pessoa que sei fazer um programa sobre violão, eu erudito. Então eu trabalhava num escritório, eu era contínuo de um escritório, e eu tinha como colega o cobrador das faturas, que era o Jodacil Damasceno. Quem não sabe quem é o Jodacil Damasceno, pergunte ao Ginga, pergunte a Joyce, que eles vão dizer a importância do Jodacil, que tocava um violão lindo e foi um professor que, segundo a Joyce, deu as melhores mãos direitas do violão da música brasileira. Então, eu fiz um programa chamado Violão de Ontem e de Hoje, do Jodacil. Aí era a história do violão. Agora, eu era um trapaceiro. Eu não valho nada, meu filho. Porque imagina, o Jodacil, além de tocar maravilhosamente bem, tem aquele som incrível, ele tinha uma discoteca de violão que você não pode imaginar. Então, eu usava e abusava do Jodacil. Ele foi explorado por mim de uma forma vil, entendeu? Porque eu pegava tudo que ele tinha, ouvia e jogava no ar. E às vezes nem dava o crédito para ele, o que eu me arrependo muito. Mas foi uma época na Rádio MEC em que você também tinha coisas incríveis, um Haroldo Costa de um lado, entendeu? Trabalhando. Enfim, era uma coisa muito forte. Para você ter uma ideia, nessa Rádio MEC eu fiz um programa chamado Reminiscências do Rio de Janeiro, onde eu levei, inclusive, imagina quem? A dona Nair de Tefé, a filha do Barão de Tefé, e viúva e primeira-dama do país, quando casou com o Marechal Hermes da Fonseca. E ela tinha a fama de tocar violão nos saraus lá em Palácio. Palácio do Catete. E acredito que também lá em cima, em Petrópolis. Sei lá, não sei. Já existia? Não sei. Acho que sim. Tem a história do Corta-Jaca também, né? Ela tocou o Corta-Jaca numa recepção oficial e foi um escândalo, né? Foi. E ela era uma pessoa, e ela, quando eu a conheci, ela frequentava muito uma loja de joalheria, onde meu irmão era uma espécie de gerente, meu irmão era Heraldo. E foi lá que eu a conheci. E, claro, assim, não tinha a história dela, não sabia a importância dela. Mas quando depois eu conheci, nesse programa, Reminiscências do Rio de Janeiro, eu fiz questão de levá-la à Rádio MEC e entrevistá-la. A Rádio MEC, não sei se a Rádio MEC conserva isso. Tem resíduo? Tem resíduo. Tem resíduo? Seria esse. Seria esse. E o Mozart Araújo, que era o diretor da rádio, ele falou o seguinte: Hermínio, pede para ela tocar o violão, fazer qualquer coisa no violão. Mas o Mozart não toca mais. Não importa, olha só, não importa. O importante é você registrar ela, que seja um acorde só. Mas você tem que fazer isso. Responde a pergunta da Fernanda.
Ela perguntou o que você é maroto, você já desviou. O que você ouvia na casa da Dona Francisca e do seu Inácio? Quais são as primeiras memórias de rádio do menino Hermínio? Rádio Nacional. E pelo Rádio Nacional. Muita Rádio Nacional. Minha casa era permanentemente ligada na Rádio Nacional. Seus pais gostavam de música, costumavam ouvir em casa? Que a minha casa sempre... Eu tinha 2 irmãos muito musicais. E tinha uma irmã, sobretudo uma irmã, Gilda, querida, minha irmã Gilda, que ela estudou canto lírico com o professor Paine, pai da atriz Suzana Paine. Então a Suzaninha a gente conheceu ela lá em casa, etc. Então a rádio sempre foi uma coisa muito importante que eu ouvia. Claro, depois vi o programa Sá de Alencar, mas nada além de 2 minutos. Obrigado, doutor. E tinha Noite de Gala na rádio, também tinha um programa parecido. Enfim, a rádio era maravilhosa. Ouvir rádio era um prazer que você não pode imaginar. A qualidade da rádio. E depois disso, como é que foi? Porque o rádio é um exercício, o que é fantástico do rádio é que tem sempre uma parceria, um bate-bola com o ouvinte. Tem uma parte que vem pelo que está sendo descrito, que está sendo falado, e tem uma outra parte que se completa na imaginação de quem está ouvindo. Sim, né? sim. Com a sonoplastia, com a voz da pessoa, você imagina uma pessoa, você imagina... Mas, como é que foi para você o dia que você chegou lá e viu como era? Quer dizer, porque depois aí você começa a frequentar o auditório, como você já falou, e aí você vê, assim, porque eu de vez em quando eu escuto uma gravação daquele tempo da Rádio Nacional, que a Rádio Nacional, com o tempo, sacralizou-se assim de uma maneira, enfim, até importante e justa, né? Dentro do cenário brasileiro. Mas quando eu escuto assim os áudios daquela época que o MIS tem muita coisa, é uma bagunça, gente gritando e a orquestra ataca e ataca errado, aí tem que começar de novo. Não é aquela coisa toda assim cristalina. Como é que foi a tua impressão? Como é que leva a gente para dentro do auditório, quer dizer, você lá dentro, no meio daquela confusão toda? A Rádio Nacional começava no térreo do edifício à noite. As pessoas que chegavam 2, 3 da manhã. Para pegar lugar na fila? Para pegar ingresso, comprar ingresso. Era vendido ingresso? Era vendido ingresso, para comprar ingresso. Eu fui uma dessas pessoas, no início. Quando eu me tornei repórter, na revista Rádio Entrevista, e tentava ser tão brilhante quanto a revista do rádio, Você é um Domingos, eu comecei a entender melhor esse processo, porque eu passei de ser o frequentador do auditório a ser repórter e conhecer o outro lado da rádio. E tinha essa bagunça, sim, tinha. E era engraçado porque tinha aquela rivalidade da Marlene e Emilinha, né? Marlene e Emilinha. Então, a Marlene no programa do... Não esqueço mais. Manuel Barcelos e o doutorado César de Alencar. Emilinha, né? César de Alencar. Mas era engraçado, porque você vê a entrada das cantoras, era uma coisa assim, que de repente entrava a Heleninha de braço com uma fã, vinha conversando. Então aquela coisa toda das pessoas inatingíveis, ela também foi diminuindo para mim. Porque de repente, um cara chega assim, o nosso... Você não quer comprar um negocinho aí, não? Comprar um desodorante, uma coisa assim? E de repente tem também... Então aquela... Um lenço, daquela maneira, um lenço, um perfume? Um perfume, não quer nada não, para sua namorada. Então isso foi se tornando tão normal para mim, entendeu? Que era uma delícia. Eu conhecia praticamente todo mundo ali, eu passei a conhecer, eu que era vidrado neles, passei a conviver com eles, a bater papinho, essa coisa toda. Então a Rádio Nacional, isso que a Fernanda fala, o imaginário que você também em casa era obrigado a você exercitar. Que barulho é esse? Que foi isso? Era uma coisa assim. Quando entrava a Emilinha, quase que tinha chamado... as facções... E aliás, eu escrevi um livro sobre isso. As facções de Emilinha e a Marlene era assim, uma espécie de uma guerra no Vietnã, entendeu? A guerra no Vietnã devia ser mais saudável, entendeu?
Porque era uma coisa assim que os fãs se odiavam. Se odiavam. Alguns até faziam coisas até feias para prejudicar os outros. Mas era uma paixão. Você tinha lado nessa história? Seja sincero. Não, eu gostava mais da Emilinha, em princípio. Eu até que um dia falei isso com a Marlene. Gostava mais da Emilinha. Por quê? A Emilinha era muito musical. Marlene tinha um lance meio teatral, né? Marlene tinha uma coisa... Sim. Depois, inclusive, ela vai ser uma pessoa importante no teatro também, né? Mas o que era também lindo na Nacional é que fora dos programas de auditório, você via nada além de 2 minutos com o Dr. Paulo Roberto. Que era um anjo de pessoa. Que pessoa bonita, que pessoa, sabe, afável, carinhosa, e aquela voz linda que ele tinha, né? Ele fazia o Obrigado, Doutor, e fazia o Noite de Gala, se não me engano, não é isso? Tudo bem, mas era um produtor importantíssimo. E esses programas tinham uma qualidade que... Como é que eles conseguiam fazer isso jogando direto no ar, né? Alguns não eram gravados antes, não, eram feitos diretamente. Sim. Mudando de assunto, a gente tem agora mais... Acho que eu não respondi bem essa pergunta. Fernando, me desculpe. Não, está muito bem respondido. É Rádio Nacional. Rádio Nacional e Rádio MEC. E Rádio MEC também. Agora, a próxima pergunta é dela também. Amigo querido Hermínio, me diga, como você se fez poeta? Quais os poetas mais queridos da tua biblioteca afetiva? Fernanda. É o seguinte, no início da minha vida, lá eu garoto, eu me encantava com o som das palavras e dos poemas do J.G. de Araújo Jorge. Quem era o J.G. de Araújo Jorge? Era um poeta muito famoso, que encantava as meninas, que era uma coisa assim. Era uma poesia frágil, mas ela tinha um encanto para mim. Chegava em você como? Como é que você lia os poemas? Eu lia, não tinha nenhum olhar crítico para aquilo, não tinha não. Mas aí um dia eu ouvi o Jacques Prévert. Aí mexeu com a minha cabeça. Aquela poesia livre dele, aquela coisa bonita. Aí veio Drummond, aí veio Bandeira. Isso foi me dando uma consciência poética que passou a ser muito exigente, entendeu? E eu, lá no cantinho, eu escrevia também. Mas não mostrava a ninguém. Eu fazia poesia. Então, eu me lembro... quando eu saí da coisa, me avisa, porque eu sou perigoso. Estou atento. Está atento? Tô. Então, eu me lembro que uma vez o Valmir Ayala foi nos visitar, e foi nos visitar porque eu era, nessa época, casado com uma incrível mulher chamada Dorothea Rainer. Era judia, tinha ascendência alemã, e era minha professora de inglês. Eu estudei na cultura inglesa. Ela não foi minha professora, não. Ela era professora de outra turma, mas fiquei namorando de longe assim, e um dia nos encontramos, realmente. Um dia o Valmir foi lá em casa, um dia ela morava comigo, morava assim, uns dias, depois não. E ela, quando o Valmir falou, você conhece e tal, ela assim, com licença, foi lá na gaveta e tirou um poema e entregou para o Valmir Ayala. O Valmir falou assim, mas esse é um poema que pode entrar em qualquer antologia. Você pode imaginar isso? Isso para mim foi um susto, né? Era a voz de um crítico, que era um poeta, muito bom poeta, e um crítico. Um cara muito participante da vida do Rio de Janeiro, ele fazia muitas coisas. E foi aí que eu comecei a ter consciência de que a poesia era um caminho que eu, naquele momento, fazia escondidinho, só para mim mesmo, entendeu? E interessante, eu fazia também, os meus colegas de escola
tanto da escola portátil, escola portátil, tanto da escola Mara Cavalcante, quando eu fiz o secundário, eles me traziam, e também no primário já contava, já vinham, traziam livros para eu escrever poemas. Olha só que engraçado, eu nem me lembro, nem entendia muito aquilo. Ah, escreve um poema. Aí e tinham livros. Não sei se você já teve essa coisa na sua vida, tem um livrinho para você escrever as suas coisas? Sim, cadernos. Sim. Cadernos, assim, né? Então, os meus colegas de escola tinham muitos esses cadernos. E eu volta e meia e via, eu escrevia. E eu inventava ali, fazia poesia ali. Olha que coisa maluca, né? Brincando de poeta. Brincando de poeta, coisa que a Dolly, né? A Dorothea Rainer, sim, ela amplificou isso, no sentido de amplificar a voz, o bel, e começar, tem que fazer poesia, tem que escrever. Então isso é uma coisa maravilhosa. Aí eu considero que aí eu devo a ela muito esse início da minha carreira de poeta. Poeta de livro. É importante dizer, poeta de livro. E ela odiou o título que eu dei para o meu primeiro livro, que eu paguei para. E ela ter ajudado. Paguei para imprimir. Chove azul em teus cabelos. Ela achava um horror esse título. Chove azul em teus cabelos. Chove azul em teus cabelos. Que título horroroso. Sabe, coisa de, sei lá. E hoje eu concordo que a Bife dessas coisas não. Mas já tinha uma poesia nascente ali. E de repente começou o poeta a ir por esse caminho e ali se fixou. E ali também nasceu o letrista. Quer dizer, a palavra sempre foi uma coisa que moveu muito a minha vida. Isso que eu ia te perguntar, se foi a atividade de poeta que levou ao letrista, Hermínio, e se você se lembra da primeira letra de música que você fez? Não, acho que não. Primeiros versos que você fez para serem musicados, ou mesmo que você fez inicialmente e alguém musicou. Enfim, se você tem assim um primeiro samba ou uma primeira valsa que você registre como o marco inicial da tua obra na música brasileira. Não, realmente não. Sei lá, eu não me lembro assim, não. Não? Não me lembro, não. Eu me lembro que eu tive um parceiro maravilhoso, que era Antônio Carlos Ribeiro Brandão, foi meu compadre, inclusive, tocava violão, divinamente cantava. Ele foi realmente meu primeiro parceiro. Aí tinha um som chamado Gás Neon. Eu vou vender minha tristeza para comprar felicidade. Não me lembro. Era um samba que eu fiz assim com ele. E foi talvez o primeiro samba que eu me arrisquei a fazer. E aí ele foi importantíssimo, porque eu desenvolvi com ele assim, muitas coisas. Inclusive, o primeiro disco com composições minhas foram com ele. Era um disco que eu no dia procurei, eu dei para alguém. E fizemos um CD na época. Um disco, não é CD, um compacto. É um compacto. Com 2 ou 3 músicas. Não sei onde está, não sei onde foi parar. Que fim levou? Não tem resíduo. Não tem resíduo. Eu fabriquei o resíduo, mas o resíduo se perdeu. E deve estar na casa de alguém que achou engraçado pegar e levar. E também tem isso, né? Depois do 5º copo de uísque, não, pode levar, não, pode levar. Eu sou rei de fazer isso. Cuidado com o uísque. Vem cá, a gente tem agora então mais uma... A gente já entrou Antes de tudo, um beijo para Fernanda. O assunto música brasileira, então temos uma próxima convidada que mandou pergunta para você. Aqui ela. Dona Maria. Querido Hermínio, das suas belíssimas canções, qual a sua preferida e por quê? Olha só, Dona Maria. Tem paixão pela Bethânia. Gravamos agora um disco e abrimos o disco, produção do Lucas Porto, com uma canção que eu fiz com a Sueli Costa e que a Bethânia gravou, Cobras e Lagartos. Eu fiz questão que ela gravasse novamente nesse disco, porque é das minhas músicas que eu mais gosto. E esse registro que a Bethânia fez, pelo amor de Deus, que coisa bonita. Amo a Bethânia, amo. É linda a maneira como ela diz a letra, né? Como ela diz a música. Aliás, né? Olha só o que você falou, ela diz, sabe o que ela fez no disco? No disco anterior dela? Ela gravou Sei Lá Mangueira. Não cantou, não.
disse os versos somente. Ela gravou só os versos do Sei Mangueira. Olha que coisa bonita, que homenagem à poesia que ela fez. Você ouviu essa gravação? Sim, sim. Esse samba tem uma história boa também, né? Você pregou uma peça no teu parceiro, né? Ai, meu Deus. Conta aí. Eu morava na rua Benjamin Constant, um apartamentinho em quarto sala, e eu tinha conhecido um menino de 21 anos, uma coisa assim, e foi me visitar uma vez, e fizemos, acho que fizemos ali mesmo a nossa primeira música, que é uma valsa da Solidão. E nasceu ali uma parceria muito bonita que eu tenho e preservo com muito carinho até hoje, que é Paulinho da Viola. Eu fui o primeiro parceiro do Paulinho da Viola, ele mesmo diz isso. Ele tem um texto dele que é tão bonito, emocionante que ele escreveu. Então, com o Paulinho, uma vez eu estava, aí ele me conheceu no Beco do Rio, perto da Tabela da Glória, o apartamentinho onde eu morava. Mas ele foi me visitar, foi ainda na Glória, na rua Benjamin Constant. E chegando lá, eu estava escrevendo algumas coisas, sempre uma mesa cheia, né? Tanto que antes de você chegar aqui, eu tive que dar uma arrumada, porque era papel para tudo que é lado, né? Impressionante. Então, eu estava escrevendo lá, e ele foi fazer alguma coisa, pegar sei lá, na cozinhazinha lá, pegar alguma coisa. E eu demoro um pouco. Quando eu chego, ele está lá com o violão e cantou para mim o Sei Lá Mangueira. Ele musicou o Sei Lá Mangueira. A letra estava pronta. A letra estava pronta. Então a letra que a Bethânia disse, na verdade, ela nasceu como um poema, não especificamente para servir uma música, né? O Paulinho que musicou talvez, depois. Não sei. Ela nasceu como um poema, não, mas não, porque olha só o que você falou. Não, pelo seguinte, nessa época, o Vianinha. Oduvaldo Viana Filho. O Vianinha tinha me encomendado um roteiro falando sobre a Mangueira. Ele queria fazer um espetáculo, uma coisa assim. Oduvaldo Viana Filho, né? Que era um amor de pessoa, além de um talento incrível. E eu estava trabalhando em cima disso, em casa. Daí tem que contar a letra do Sei Lá Mangueira, e uma outra letra, se não me engano, era Alvorada, se não me engano. Eu estava fazendo ali uma coleta de músicas sobre a Mangueira, e algumas que eu fiz. Então foi o Vianinha, na verdade, que fez a encomenda. Fez a encomenda, entendeu? E o Paulinho foi, e na hora ele musicou e nasceu ali. O que estaria um grande incômodo na vida dele. Porque, na verdade, ele era um portelense. Senão depois eu vou lembrar. Era um portelense, entendeu? Ele exaltando a Mangueira. Não era ele exaltando a Mangueira, era a minha letra exaltando a Mangueira, um poeta mangueirense que eu era. Isso quando essa música, enfim, foi mostrada para o Brasil através da televisão, que fosse, um sucesso muito grande. Então o pessoal da Portela começou a cobrar dele. Ah, você pai, você está traindo a Portela, aquelas coisas todas. A baquice, tudo. Aí foi o que ele fez, foi o que passou a minha vida. O Rio é uma resposta. Ao Sei Lá Mangueira, quer dizer, uma resposta, é um sossego pessoal. E foi num festival, né? Quer dizer, Sei Lá Mangueira foi cantado em festival. E tem muitas gravações, né? Cada vez eu vejo assim, você tem alguém cantando Sei Lá Mangueira. Mas toma, fala aí, o que você ia perguntar? Não, vamos seguir com a nossa... Não, porque eu ia contar uma história... Ah, sim! É um segredinho que a gente sabe. Qual é a escola de samba da Clementina de Jesus? Oficialmente, Estação Primeira de Mangueira. Porém... Portelense. Ela é Portela. Ela era Portela. Eu que, sem querer, peguei, porque ela cantava um samba da Mangueira, sobre a Mangueira, e eu fiquei nessa história que ela era uma... Até porque eu a conhecia também, eu a vi também no Zé Cartola, né? Sim. Do Cartola. Então, a associação era imediata. Ela, uma cantora
que era mangueirense. Não é, a Clementina era portelense. Você cooptou. E sem querer, não foi de sacanagem. Mas ela foi amiga do Paulo da Portela, inclusive. Ela frequentou aquela gente toda. E depois você produziu disco com ela cantando com o João da Gente. Foi. Né? Então, assim, Clementina tinha a ver com aquele ambiente Portela. E essas coisas ressurgem. Você conhece um disco que eu produzi chamado Gente da Antiga? E é muito bem falar dele, inclusive era o próximo assunto, mas pode entrar. Não, é porque veio um menino dos Júlios, né, que eram os meninos, Trio os Júlio. Matutos de Cordeiro. Né? Sim, o Trio Júlio. O Trio Júlio. Marlon, Maicon e Magno. E o Magno me telefonou e queria vir aqui, queria conversar comigo sobre Gente da Antiga. Eu, mas o que você está pensando, Magno? Não, eu queria conversar com o senhor, não sei o quê. Porque, então, tudo bem, você tem alguma ideia do que você quer saber? Aí ele não apareceu mais. Aí eu telefonei até para a minha querida Luciana Rabelo. Olha, o Magno me telefonou e não apareceu mais. Acho que ele ficou um pouquinho arredio. Talvez eu não tenha também recebido tão bem quanto eu gostaria. Não, recebi bem. Só não atendi, talvez, o que ele gostaria de fazer. E não é que agora... Deve estar chegando, já chegou, uma pessoa que está fazendo um trabalho em cima desse Gente da Antiga. Por que isso? De repente, o que está vendo? Esse disco é um disco incrível, esse disco é maravilhoso. Esse disco é a capa de disco mais linda de todos os tempos. Uma foto incrível do Pedro de Moraes. Do Pedrinho. Pedrinho Moraes. Filho do Vinícius Moraes, grande fotógrafo. E na capa é simplesmente assim um trio maravilhoso, rindo, né, com uma expressão assim satisfeita, Pixinguinha, com Clementina e João da Baiana. Né? Isso eu ia até te perguntar sobre o que significa essa capa. Esse disco é de 1968, um disco da Odeon, nesse país profundamente racista, né, e que não é exatamente amigável com velhos. Você ter uma capa dessas em 1968, essas três figuras assim de cara nessa foto linda. Uma das coisas, eu vou contar uma certa mágoa que eu tenho. Não me lembro quem escreveu sobre isso. Que o disco deveria chamar-se 2001. Que seria a soma da idade dos três. Olha que coisa feia, né? Falta de respeito, né? Olha, falta de respeito. Respeito é bom, eu gosto. Nem me lembro do Pateta que escreveu isso. Se você estiver me ouvindo, você é um babaca. Mas é porque de repente a cidade toda desse 2001 pode ser um mérito também, pode ser, eu digo um mérito, pode ser uma qualidade, né? E tem uma coisa engraçada, o João da Baiana, o grande João da Baiana, que é um amor de pessoa. E eu arranjei um cachê muito bom para eles. E eu falei para ele, para o João, falei assim, olha, você vai receber um cachêzinho bom. Aí falei a importância, ele vibrou. E no dia que ele apareceu na Odeon, ele foi com uma maletinha de couro para botar o dinheiro. E era cheque que ele ia receber. Isso aqui é que eu faço. Aí eu soube que era cheque, eu fiz, mas eu preciso que pague dinheiro. Mas Paulo não paga dinheiro. Tem que pagar. Eu consigo fazer. Não. Aí pedi também quem fosse ao Banco Central trazer muitas notas. Nem fosse nota de R$100, trazer. Troca tudo. Tem botar na maletinha. Justificar a maletinha do João. A maletinha do João. Hermínio, completaram-se recentemente 50 anos da morte do Pixinguinha, na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Foi num sábado, em 1973. Mas eu queria ir contigo agora, na nossa conversa, para o centro da cidade, para falar do bar que o Pixinguinha fazia de escritório, o Gouveia, onde ele batia ponto diariamente, né? Você que tinha um emprego... De segunda a sexta. Segunda a sexta. Você tinha um emprego... Só para informar, ele, quando ele mudou de casa e foi morar em outro lugar que eu não me lembro agora, não me lembro de agora. Não, no Conjunto dos Músicos, né? A Betty, que era a mulher dele, ele falou assim, ele negociou com ela a ida para o novo endereço. Ele só iria se ele pudesse beber também aos sábados. E ela concordou.
Safado, né? Como é que era isso? Ele ficava ali, você trabalhava no centro, você frequentava a mesa dele no Gouveia? No Gouveia. Devia juntar chato, devia ter um... Às vezes sim, mas havia uma coisa engraçada. Uma vez tinha lá um grupo de músicos do interior, não vinham grupos, vinham pessoas assim, pedir audiência, como se fosse um grande político, um presidente, pedir audiência no bar. Iam lá, conversavam com ele, ouviam as coisas. Então ali era também uma espécie de escritório dele, onde ele atendia as pessoas. Falar do Pixinguinha é tão difícil, tão fácil ao mesmo tempo, né? Ele me deu muitas alegrias. Eu me lembro que quando o Pixinguinha voltou assim, a fazer sucesso, inclusive o Vinícius foi muito responsável nisso, naqueles 2 sambas que ele fez, né? O Pixinguinha letrar. E um dia o Pixinguinha me telefonou para o escritório, eu trabalhava no escritório, e ele falou assim, olha, eu queria que você, preciso falar com você, com uma certa urgência. É alguma coisa grave? Não, passa aqui. Olha, eu não vou poder passar agora, eu não estou no escritório, né? Eu trabalhava num escritório o dia inteiro. Então sair do escritório para ir beber era uma coisa, né? Beber durante o trabalho é uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Cínico. Aí eu fui lá no Bar Gouveia, né? Ele falou, pois é, o pessoal do Festival da Canção quer que eu participe do festival. E eu tenho que ir lá dar uma resposta. Você quer ir comigo? Claro que eu vou. Deixa eu acompanhar lá. Não, você não quer fazer comigo uma música para botar no festival? Olha, nasceu aí, fala baixinho, né? E ela já estava, ela tinha um outro nome que eu não me lembro agora qual era. E realmente nós fizemos o Fala Baixinho. Tremeu nas bases. Tremeu nas Aliás, se vocês gostam de novidades, olha ali, tem ali o Pixinguinha ali atrás, em 2 momentos. Engraçado, não tem aqui uma foto nossa descendo o Maracanãzinho, os 2, de traje a rigor, e tiramos 6º lugar. Enfim, fui e fiz a letra e tiramos 6º lugar. Reza a lenda que vocês estavam se escorando um no outro ali, né? Lá atrás, lá dentro do festival, tinha um salão enorme, com muita bebida, muito garçom, essas coisas de pompas e glórias. E nós bebemos bastante. Na hora de descer a rampa, um escorando o outro. Mas... Meu Deus. E houve coisas. Pra você ter uma ideia, também é uma coisa muito doida. O Walter Firmo, você conhece o Walter Firmo? Fotógrafo, inclusive, a gente já entrevistou ele nessa série, inclusive. Né? Ele deve ter contado a história, né? Qual? É porque me deu muito saudade do Pixinguinha, você queria visitar o Pixinguinha. E era a banda de Ipanema, nós íamos para a banda de Ipanema, eu e o Walter Firmo, muito amigo meu, querido amigo meu. E fez aquela foto esplendorosa da Clementina, e do Pixinguinha na cadeira de balanço. Pixinguinha na cadeira de balanço, de Clementina dando Ivone Lara no meio das fitas, tem um monte de foto linda do Walter Firmo. A própria Clementina numa cadeira de balanço, também com o chão quadrado de folhas. Sim, sim. Bom, enfim, ele me chamou e eu falei para ele, Walter, eu estou no Pixinguinha e eu quero dar um abraço nele. Me deu saudade dele, eu quero abraçar ele. Bom, vamos sim. Eu vou levar minha máquina? Não, Walter, não leva a máquina, não. É uma visita assim, de carinho, senão vira uma coisa profissional. Eu não queria isso. Estou com saudade dele. Aí fomos nós, lá, com o Pixinguinha, e foi uma festa. E quando eu cheguei, ele perguntou, você recebeu meu recado, meu filho? Recado? Não, recado nenhum. Eu ia convidar você para ir num batizado comigo. Eu vou nessa época na Rua da Glória, na Rua Benjamin Constant. Não. Aí nos despedimos e tal, e foi uma coisa meio louca, porque ele ficou na janela, dando adeus. E fomos eu e o Walter para a banda de Ipanema, que saiu com aquela maravilha que era Banda de Ipanema de Albino Pinheiro.
Vamos deixar, eu adoro dar crédito. Banda, Ipanema, Albino, Pinheiro. E aí começou a chover. Era houve uma espécie de histeria, sabe? As pessoas chutando água, você fazia aquela coisa toda. Aí vamos tomar um negocinho, aí vamos lá. Entramos na Praça Nossa Senhora da Paz. Aí quando a gente está chegando, veio um cara assim, Hermínio, você já solta o Pixinguinha? Ele acabou de falecer. Nós estávamos, imagina, eu estava meio fantasiado, o Val também. Vamos tomar um porre. Ele morreu ali, quer dizer, é bom só contextualizar. Você entrou na Batismo. Praça Nossa Senhora da Paz, a igreja, ele estava Já dentro da igreja, o tal do batizado. Ia ser o Val batizado. Ele veio para batizar um menino, filho de um amigo dele, e caiu morto dentro da igreja ali. Exatamente. E vocês, molhados de chuva... Não entramos na igreja. E, enfim, nós tomamos um porre e eu voltei para casa e a minha vizinha, Hermínio, tem um recado aqui para o senhor. Era o recado do Pixinguinha chamando para eu batizado. Para ir com ele para o batizado? Aí foi bravo. Aí, né? Paulada. Ele me chamou para se despedir. Eu tenho essa sensação. Bom, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta é de outro dileto amigo. Esse moço aqui, ó. Meu querido Sérgio Cabral, amigo queridíssimo. Oi, Hermínio, meu poeta maravilhoso, tudo bem? Tudo em ordem. Continua cometendo poemas fantásticos. Eu estava pensando nas nossas vidas, nas nossas biografias, e pensei no Zé Cartola. Qual é a lembrança que você tem do Zé Cartola? O que é que você guarda com mais carinho do Zé Cartola? Muitas coisas. Aliás, o Zé Cartola começa, a bem da verdade, a história do Zé Cartola, num sobradão da Rua do Carmo, na cidade, que era a sede da Associação das Escolas de Samba. Rua dos Andradas, não? Rua dos Andradas. Onde morava, de favor, um poeta chamado Angenor de Oliveira, do Cartola e sua mulher Zica. Ele era lavador de carros, tinha um lote de 10, 11 carros por noite para lavar, e ela fazia marmitas para fora. Foi ali que eu conheci o Cartola. E o Cartola, então, ele ia aos sábados, a Zica fazia umas feijoadas, onde todo mundo ia, e a forma de colaborar era pagando um X com contribuição, né? Cada um levava a sua bebida, não lembro direito. Mas ali havia rodas de samba sensacionais. E dois ou três amigos do Cartola, e que frequentavam essa roda de samba lá, na associação, resolveram que o Cartola tinha que ganhar dinheiro e se possível, ficar rico. Inventaram que ele que tinha que ter um restaurante, porque a Zica cozinhava maravilhosamente bem, o que era bem caminho andado, e o Cartola cantaria um samba ou outro. E assim foi feito. Só tem que, nessa época, o Zequete, aí era muita gente no Zé Cartola, Zequete, Padeirinho, a Cleia Clementina, inclusive, tinha muita gente. Assim, o Zequete inventou, mais uma vez um crédito Zequete, ele inventou umas rodas de samba, fazer umas rodas de samba lá no Zé Cartola. Assim, e o nome foi dado de Zé Cartola, ou seja, Zé Cartola. E foi ele, Zequete, que inventou aquelas rodas de samba. Então tinha ele, Padeirinho, tinha Clementina, quem você possa imaginar, Nelson. E tinha também os animadores da casa. Um deles é esse meu amigo querido e amado, que é o meu querido Sérgio Cabral, um jornalista maravilhoso, letrista bom também, escritorzão, um pesquisador da melhor qualidade e um ser humano muito especial. Sim. Que eu tenho paixão por esse amigo meu.
Então, E o outro animador? o outro animador era o Albino Pinheiro. E o outro animador era aqui, criado em Belo de Carvalho. Uhum. Então, como eu sou meio arrumadinho com as coisas, eu fazia roteiro, eu fazia as coisas todas. Pai. E sempre cantava. Cantavam os cantores, eram o Nelson Cavaquinho, o Zequete, o Padeirinho, de mulheres, eu me lembro, era realmente, vez ou outra, a Clementina, não cantava sempre não. E sempre, quem queria realmente, queria fechar a noite, não, e sempre era o Cartola, né? Sempre era o Cartola. Aí eu tive a péssima ideia de levar o Ismael Silva, que era uma pessoa muito chegada a mim, um grande compositor, segundo o Vinícius, um dos 3 maiores sambistas brasileiros. Levei não só ele, como levei o meu parceiro, Paulo César Baptista de Faria, a quem apresentei ao Cartola. E foi um encantamento mútuo, né? O Paulinho apaixonado pelo Cartola e o Cartola apaixonado pelo Paulinho. Então o Paulinho também passou a fazer parte daquelas rodas. E sempre havia uma briga, porque o Ismael queria fechar sempre à noite. Ele queria ser o último a cantar. Vaidoso, né? Vaidoso. Sim. E para minha decepção, uma grande decepção, aliás, ele um dia, não sei porque, deu parte do Cartola numa delegacia, uma coisa assim. Ah, é? Isso me fez arrefecer muito a minha amizade por ele, porque eu não achei legal. Cartola não merecia aquilo. E, obviamente, foi uma coisa que é errada, que pode ter acontecido, mas Cartola não terá sido causador dessa coisa, né? Cartola é das pessoas, meu amigo, mais dignas, né, e que eu conheci na minha vida. Na minha vida, não estou exagerando. Mas eu sempre fico imaginando, assim, a gente vê aquelas fotos, tem uma série de fotos do Zé Cartola, que são fotos incríveis, né? Sempre uma esbórnia, tem foto de você dançando em cima da mesa, você, Araci de Almeida, o pessoal dançando, se divertindo bastante, né? O Cartola não tem cara de que gostava muito disso, não, Hermínio. Não, eu não gostava muito disso, não. Inclusive, quando o Zé Cat inventou essas rodas de samba, eu inventei em cima disso para ir a noite da Cartola Dourada, que era o quê? Era uma forma de trazer pessoas de nome para cantar no Zé Cartola e aumentar um pouco mais, né, o público. Isso já foi... Até que ficou impossível de entrar. Não. Até Caíme foi cantar. Ciro Monteiro também. Ciro, o Paulinho conta que o primeiro cachê artístico que ele recebeu foi no Zé Cartola. No Zé Cartola, né? Se não me engano, acompanhando o Ciro Monteiro, enfim. Era. E os irmãos Valdir e Walter, sim, os 2 violões, né? Então, o que eu estava falando que não era mentira, ou era? Não, você estava falando do Cartola, enfim, eu te perguntei sobre o Cartola e as esbórnias. Se o Cartola gostava dessas esbórnias, você estava me falando da roda de samba que o Zequete montou. E era uma roda de samba maravilhosas. Maravilhosas. Você pode imaginar. Numa mesma noite eu vi Nelson Cavaquinho, Zequete, Cartola, Ismael Silva, Clementina e outros cantores que apareciam, inclusive Paulinho da viola lá no palco. Você pode imaginar que eram fantásticas noites. Maravilha. Mas o Cartola, pela generosidade da Zica, a Zica praticamente botou o Cartola à falência. Digamos que nós estamos aqui, eu, você, estivéssemos no Zé Cartola e pedíssemos, por exemplo, uma feijoada, que tinha a parte da feijoada naquela noite. Ela mandava para a mesa quase que a cozinha inteira. A feijoada já saía deficitária da cozinha, porque eles pagavam uma feijoada, 4 comiam e 1 pagava. Sim. Isso não podia dar certo. Não. Não deu. Não deu, né? Não acabou. Aí acabou. Por falar em negócio, a gente está falando do Cartola, você já falou do Zequete, eu queria falar um pouco mais do Zequete. O Zequete foi um cara... José Flores de Jesus. José Flores de Jesus, um personagem importante, assim, ligado a escolas de samba, especialmente a Portela, mas também outras, cinema, um cara que tem uma participação política depois do CPC da UNE. Enfim, um personagem tanto, e mais do que isso, um virador, né? O Zé era um virador, era um empreendedor, era um criador de histórias e enfim, de contextos, né? Mas para mim, assim, o que mais chama atenção
é ele ter colocado o samba como personagem de um samba, o samba dizendo em primeira pessoa Eu que sou é o samba. natural do Rio de Janeiro, né? É um personagem maravilhoso, né? É. Zequete foi um grande, né? E a primeira música minha gravada comercialmente foi em parceria com o Zé. Uma música chamada Cicatriz, Uhum. que esse samba ele estreou no Grupo Opinião em dezembro de 64, quando também a Clementina foi também, na mesma época, nós tivemos aquele movimento Menestrel, em que a Clementina apareceu, surgiu ali, né, foi revelada ao público. E o Zequete era uma pessoa, como você disse, era um empreendedor realmente. E sempre está fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, etc. Tal. E foi meu parceiro, e eu fui parceiro dele, me convidou para fazer um samba para o show Opinião que ele ia estrear em dezembro. E fizemos samba Cicatriz. Você sabia disso? Eu sei do samba Cicatriz, mas não sabia que ele tinha sido o primeiro teu gravado, né? Outra coisa é o seguinte, o Sérgio fez uma pergunta para você e outro ponto em comum... O que ele perguntou? Eu esqueci. Não, você já deu conta de falar do Zicartola. Uma outra paixão que vocês têm em comum é o senhor Jacó Pique Bittencourt. Não terminou a história, não. Você vai continuar. Me deu um minutinho, é um minutinho mesmo. Um minutinho mesmo. Vai. Pelo amor de Deus, pode interromper aí, mas é um minutinho mesmo. O Cartola mandou fazer um anel para ele, que chamava anel de sambista. Ele deixou no testamento dele, para Zica, e quando ele morresse, ela entregasse esse anel para mim. Esse é o anel de Cartola, que se tornou, além de um amigo fantástico, viramos parceiros de música. E um dia ele falou assim: Hermínio, eu preciso... A lira, né? Uma lira, ele dizia uma lira. Eu não queria morrer que a Zica não tivesse um dinheirinho. Então, eu quero casar com ela. Disse, maravilha. Providencio isso. Igreja, essas coisas. E quero que você seja nosso padrinho. Olha que coisa boa. Então, Cartola, além de parceiro e amigo, teu afilhado de casamento. Meu afilhado de casamento. E deixou esse anel, essa lira linda para você. Que beleza. Vamos lá. Mudando de conversa, mas ainda no mesmo tema, outro ponto de união entre você e o Sérgio é a paixão pelo Jacó. Jacó do Bandolim, esse músico tão genial, músico e pesquisador, né? Tão genial quanto complexo. E o Rio de Janeiro tem essa coisa fantástica das reuniões, né? Reunião no apartamento de não sei quem, reunião que se fazia na rua Jaceguai, reunião de não sei onde e tal, reunião agora que você falou da roda de samba na Rua dos Andradas, depois passou para a Rua da Carioca, onde era o Zé Cartola. Mas eu queria que você falasse dos saraus do Jacó, de tanta música boa que se fazia ali, mas que também tinha regulamento, né? Contam que o único autorizado a beber, por exemplo, era o Pixinguinha, né? E aí? Não, eu lamento que realmente a tecnologia não tenha avançado um pouco mais naquela época. Hoje, com o telefone, você grava tudo, né? Se fossem gravadas as rodas do samba, as rodas de choro, promovidas pelo Jacó, lá na sua casa de Jacarepaguá, as coisas que eu ouvi lá, bicho, que eu me lembro assim, não... O que você lembra? Quem que passou por lá que você lembra? Assim? Passar por lá muita gente, né? Que, inclusive, até, foi bom você perguntar isso, fiquei esquecendo. Pode beber um pouco d'água? Pode. Bebe essa água aí. Lá, o Jacó era muito, 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 muito perfeccionista, né? E era muito exigente também. E às vezes também uma vez ele me telefonou, eu tinha deixado com ele uma fita, deixei para ele uma fita, em que eu tinha gravado
o Nelson Vaquinho, gravei o Nelson Vaquinho cantando horas, e eu entreguei para ele a fita. Sabe uma coisa, Jacó, me telefonar para o meu escritório, onde eu trabalhava, onde eu tinha chefe, onde, sabe, eu tinha um salário, eu tinha que... eu tinha que parar. Eu quero que você me dê o nome dos autores dos sambas daquela fita do Nelson. Esses são que começam assim, Jacó, eu não posso fazer isso, eu estou trabalhando, Jacó. Um dia quando eu for... Não, mas isso atenção. E esse era impossível. Era impossível. O Jacó era... eu não sei como... Você falou que ia muita gente lá. Eu mesmo levei algumas pessoas lá para conhecer o Jacó. Uma delas se chama Maria Luísa Anido, que você pode, inclusive, ilustrar a nossa conversa, porque tem vídeos dela na internet. Ela era considerada a Segóvia de Saias, ou seja, ela era uma violonista argentina que era considerada a maior violonista do mundo como mulher. E ela, quando veio ao Brasil, nos tornamos amigos. A ponto eu morava num beco, lá, uma travessa lá na Glória, que um dia ela veio na minha casa e passou assim, um bom tempo tocando para mim. E eu tenho isso gravado. Eu tenho que procurar isso, mas tenho. O resíduo existe. O resíduo existe. E não só isso. Eu levei a Maria Luísa Anido à casa do Jacó. E o resíduo existe, os dois tocando juntos. Eu tenho que procurar isso e mandar para você. Mande. Radamés teve lá. Radamés adorava o Jacó. Radamés teve lá, Pixinguinha, lá. Não. Eu levei também Oscar Cáceres. O Cáceres ficou amicíssimo do Jacó. Uruguai. O Jacó tinha paixão pelo Oscar. Parece que teve um sarau pro Dorensky. O pianista. Sergei Dorensky, pianista russo, que veio para o concurso e foi parar lá também. Quer dizer, era um. Tinha um happening ali. O Dorensky foi com uma fitinha, assim, um esparadrapo no dedo para fingir que não podia tocar. Esperto. Eita, esperto. Foi de Miguel. Mas o Jacó era uma pessoa também muito generosa. E tudo que eu gosto de organização. Ele chegou, para você ter uma ideia, ele tinha uma máquina que ele fez, procurou um técnico, sei lá o que ele fez. Ou ele fez, ele fez uma máquina em que você botava um papel assim, no rolo da máquina, e quando o papel dobrava, já estava na milimetragem correta para os intervalos. Era uma coisa tão maluca que era a cabeça dele. Ele era escrivão também, tem isso, né? Ele trabalhava no escrivão. E ele era uma pessoa fascinante quando tocava. Fascinante. Sem contar a importância da gente que preza esse negócio chamado memória, do Jacó ter sido um grande compositor, um grande instrumentista, mas também um cara que se dedicou a resgatar toda uma história do choro, quer dizer, de grandes músicos de choro, através dos cadernos, enfim, aquelas que ele foi recolhendo, sistematizando, organizando. Então, assim, graças a isso, por exemplo, o próprio Ernesto Nazaré, enfim, teve uma luz jogada em cima da obra também pelo Jacó, Candinho, trombone, tem vários... Tem um detalhe aí. Um dia, ele foi fotografar o local onde o Nazaré teria se suicidado. Teria essa nota do suicídio. Em Jacarepaguá, inclusive. Ele foi lá para fotografar, para fazer uma perícia. Uma perícia musical, inclusive. Escrivão que era, né? Olha que loucura. Bruno, mais uma pergunta de um convidado, mais um convidado especial que mandou essa pergunta para você, Hermínio. Olha, meu Ney, querido. Oi, Hermínio. Bom dia. Eu quero te fazer uma pergunta, Hermínio. Assim, eu sei da sua importância na vida da Clementina. Sei que ela também deve ter sido muito importante na sua. Eu queria saber como é que começou essa história. Porque eu acompanhei aquele tempo todo que você, né, dava uma sustentação a ela.
E eu queria saber muito como foi que isso começou. Entendo perfeitamente que você tenha se interessado muito por ela, tá? Um beijo. Beijo, meu lindo. Essa pergunta é infalível. Toda minha entrevista tem essa pergunta. E eu repito com o maior prazer, né? Eu morava num bequinho, no Beco do Rio, ao lado da Taberna da Glória, da antiga Taberna da Glória. E foi frequentado em Priscas Elas, Beraraci, pelo próprio Noel Rosa, Wilson Batista. Você sabe que muita gente, né? E lá eu bebi também com Paraca, com a minha Araci de Almeida. Ela bebeu com Mário de Andrade na Taberna da Glória. Olha só. E foi o seguinte, uma vez passando pela taberna, eu estava vindo da praia e passei assim, ouvi uma voz bonita, não sei, eu de sunga, até descalço, não sei, uma coisa assim. Eu fui ver o que era. Era aquela mulher negra, linda, em rendas de pipir. Eu me lembro que eram rendas brancas. Depois ela tinha um vestido de rendas de pipir amarelo, que era um deslumbre. E eu fiquei aqui louco, ouvindo aquilo quando chegou a polícia. E eu, obviamente, eu já descabelado, fiquei bebendo, né? Eu fui para casa. Não, essa não vou entrar, vamos levar. Eu tinha medo de polícia. Tenho até agora. E eu tinha um amigo meu, muito querido, Leonardo Castilho, amigo que eu perdi há um mês atrás, nem isso ainda. Eu falei isso com ele, contei para ele, pois é, Leozinho, olha só, Paulo. E o Léo, nessa época, o Ismael Silva frequentava muito a minha casa. Muito. Eu fazia muita roda de samba com ele. E levava uma moçada, gente nova, que se encantava com as histórias dele e com as músicas maravilhosas do Ismael Silva. E o Léo, eu contei para o Leozinho sobre essa mulher amarela, né? Eu contei isso, aquilo e tal, porque, mas nunca mais a vi. Então um dia, ele passa na taberna e identifica aquela mulher negra que era Clementina Jesus, bebendo ao lado do Albino Pé Grande, marido dela, um amor de pessoa. Ele lá pelas tantas trouxe a Clementina lá para casa. Você queria levar a senhora para uma pessoa que gosta mais, não sei como ela não conhecia o Léo e foi. Olha só que pessoa maravilhosa era a Clementina. Também era que nem 100 metros, os 50 metros da Taberna da Glória. O Moacir Santos morava no prédio ao lado. Aí a Clementina foi lá em casa. E eu tinha um gravador. Então, primeiro, não sei que bebida eu botei lá, talvez cerveja, eu mandei comprar cerveja. E eu pedi para ela cantar. E ela começou a cantar. E eu apertei o botão e deixei ela gravando. E fiz uma fita enorme com ela. Uma hora fui ouvir, apertei, vamos ver se saiu. Pá. Pé, sou eu. Olha, sou eu cantando, Pé, sou eu cantando. Ela nunca tinha se ouvido. O Pé era o Albino. O Pé, Albino Pé Grande. Que maravilha foi aquilo. Ali foi o início de tudo, né? Depois o resto já tem. O resto é história. Não, e agradeço ao meu querido Ney Mato Grosso, que eu adoro o Ney Mato Grosso. Um cantor excepcional. Tenho a honra de ter sido gravado por ele. Umas 2 ou 3 músicas. E eu gosto muito da arte dele. E ele, já que ele perguntou sobre a Clementina, porque ele deve também admirar a minha mãe. Minha mãe que ela é. Clementina Jesus Belo de Carvalho. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito interessante da gente observar dessa história, porque depois vem o espetáculo Rosa de Ouro, né, que é produzido aqui perto, né, no Teatro Jovem. Teatro Jovem. Do Kleber Santos. Kleber Santos. Que eu procurei na internet onde está o Kleber. Não tinha notícia nenhuma sobre ele. Ele mora ali pela Urca. Com certeza? Não, mas quase. Ele mora na Urca. Eu acho que sim. Se você puder, se você encontrar com ele, pede o e-mail dele. Tá.
Tem toda essa história do Rosa de Ouro, de toda a discografia, do quanto que a Clementina vai representar, mas tem uma coisa linda nessa história que é a tua percepção da estranheza, né? A Clementina, essa época que a gente está falando, são os anos 60, né? Primeira metade dos anos 60, ou seja, um pouquinho depois do aparecimento da Bossa Nova, que é aquele samba mais estilizado, mais comportado, né? Mais contido, e pouco depois vem o que vai ser chamado de MPB, enfim. Só que a Clementina vem como uma coisa completamente diferente, né? Vem como um grito diferente no meio dessa história. Né? Era o oposto de tudo que havia na época, da Bossa Nova, a música moderna aparecendo, de tudo. Era diferente, não havia uma referência igual a ela na época. Você não pode dizer, a Clementina lembra fulano, ela não lembra ninguém. Não lembra ninguém, ela. Aquela voz incrível, entendeu? E aquela mulher musicalíssima, além de, pelo amor de Deus, minha mãe querida, que personalidade, que generosidade, que pessoa boa. Belo Hermínio, já estamos chegando na curva final aqui da nossa conversa. A gente certamente teria assunto para há mais de mês aqui. Não falamos de Maurício Tapajós, JFG, Álvaro Moreira e Eugênia. Não falamos de Elisete Cardoso, Zezé Gonzaga, Funarte. Não falamos do Projeto Pixinguinha. Mário de Andrade a gente passou muito rapidamente, mas também não dava, né? Mas, enfim, eu queria encaminhar aqui para as nossas últimas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: a cidade do Rio de Janeiro completa em 2065, ela vai completar 500 anos de história. Como é que você espera que ela vai estar lá? Se você me perguntasse agora, como é que eu espero que vai ser o carnaval daqui a 20 anos? Samba do Padeirinho, né? Como será daqui para o ano 2000? Como será daqui para o ano 2000? Como será nós no Brasil? É o seguinte, querido. Na verdade, não é como vai estar, é como é que você quer que esteja. Eu acho que a dinâmica da vida, você não pode negar. As coisas se modificam, se alteram com o tempo. E um bom exemplo disso é a escola de samba. Tem muita gente com saudade daquela escola de samba que eu também conheci. Não tinha nada disso. Mas você não tinha nada disso, mas você não precisa negar isso que está vendo. Esse último desfile de escola de samba foi deslumbrante. O samba, enquanto ele existir, como nas bandas de Ipanema, ou nos blocos de rua, nos blocos, aquele samba, sabe aquela coisa de caixa de foto? Mas isso sempre vai existir, eu acho. Enquanto isso existir, a grandiosidade que o samba provoca nesses carnavalescos maravilhosos, que explodem de beleza quando as escolas desfilam, eu não posso ser contra. Eu não posso ser contra. Eu sou a favor da beleza. Só quero que um dia que ninguém na banda de Ipanema resolva botar um carro alegórico nem um carro de som. Porque aí não, aí perde realmente a última coisa onde o samba se manifesta sem ninguém estar, sabe, atazanando. Não, é outra coisa. As duas coisas são compatíveis. Eu gosto das duas. É isso, respondi um pouco. Não, eu te perguntei sobre o Rio de Janeiro. Na verdade, o Rio de Janeiro, não tem a ver assim. Como estará o Rio de Janeiro com essas novas escolas de samba que surgirão, cada vez mais cheias de efeitos especiais? Como estará? O Rio estava cheio de efeitos especiais. Não tem a menor dúvida. Lugares lindos e maravilhosos que eu vi e perdi, como Coreto da Glória. Vai ter gente que vai chegar para governar o Estado, o Rio de Janeiro, e não vai ter sensibilidade para isso. Manda derrubar. Importante o governante gostar da cidade, né? Eu digo assim, o prefeito gostar da cidade, como o atual gosta, o governador gostar do Estado, enfim, presidente gostar do país, isso é meio que básico, é meio que o ponto de partida para tudo, né? É importantíssimo, entendeu? Então, é por isso que eu dei o exemplo da escola de samba, porque eu sei que daqui a 20 anos a tecnologia vai dominar. Vai ter efeitos mais especiais ainda, vai ter gente levitando, por exemplo. Sim. Uma coisa assim vai ter. Mas vem cá, deixa eu te dar uma cutucada. Tudo bem, mas de certa forma a música perde um pouco do protagonismo, não? Perde.
Perde porque, exatamente, é. E a tal coisa também, e isso, o tal medo que eu tenho de alastrar de uma forma negativa, é quando eu vejo, aqui mesmo na rua fizeram um bloco. Eu não ouvi uma música, aquelas músicas que envolvem as pessoas do carnaval, são antigas, são antiquíssimas às vezes, mas eram músicas ótimas e elas davam um significado. As pessoas gostavam. Mamãe, eu quero. Essa coisa bem bagunçada, eu adoro. Eu me sinto muito bem, não fui na escola da banda de Ipanema, mas as bandas ainda têm um pouco dessa esculhambação. Não tem? Essa boa esculhambação. Essa boa esculhambação. Essa bendita esculhambação. Eu acho que tem. Sim. Carnaval. Carnaval é uma bendita esculhambação, né? Então você não pode organizar essas coisas, não. Deixa fluir normalmente. Teu time de coração? Quer dizer, eu julgava que era Fluminense. Aí um dia, eu não sei por que eu me encantei pelo Flamengo. Então, hoje eu acho que eu sou Flamengo. Eu não tenho certeza, não. Eu sou mangueirense, uma coisa é certa. Não tenho a menor dúvida. Eu sou mangueirense. Agora, o samba eu gosto muito. Assim como eu tenho paixão pela Mangueira, eu adoro o Estácio, adoro a Portela. O Estácio, inclusive, não sei se você sabe, veio aqui em casa um gesto muito bonito e convidar para ser tema do enredo, né? E eu realmente não convenci que eles não podiam fazer isso, que não ia dar certo. Mas por que você é mangueira? De onde vem isso? Eu acho que é uma coisa nascida na Avenida Rio Branco, quando eu assistia as escolas passarem. Meu pai botava aqui no ombro, eu ia passar a escola e alguma coisa me despertou a atenção pela Mangueira. Não sei o que foi, não sei te dizer. Mas sei que foi uma coisa forte, sei que foi uma coisa bonita. Coisa que se solidificou depois a conhecer aquela gente maravilhosa, Nelson, Cartola, Zica, Nelson Joaquim, Cartola, o pessoal do Jamelão, Zagaia, Léo, Mocinha, Padeirinho, tudo isso aí, Dona Mocinha. A Mangueira, realmente, na década de 60, já quando eu conheci a Clementina, eu passei a frequentar muito a Mangueira. Então, eu me meti lá da birosca da Efigênia do Balbino. Era uma delícia. Buraco quente, não? Buraco quente. Fui levado para lá pelo Cartola. Viu? Depois eu ia com a Clementina, e o Pé Grande, e encontrava o Nelson Joaquim. E era uma delícia os sambas, que se cantava samba ali, uma samba deslumbrante. Isso é lindo, isso não sei, não existe mais. Maior carioca que você já conheceu? Meu maior carioca é... Ou a maior carioca também? Meu maior carioca é paulista. Eu queria que o Mário de Andrade fosse carioca. Mas tem um bom carioca chamado JFG, o grande jornalista JFG, um amigo muito querido e que era um gênio, que conhecia tudo sobre música popular. Ele e a mulher dele, conheci gente maravilhosa, meu amigo. Tudo que você falou aqui seria para abordar, e daí horas e horas e horas falando. O Jota aqui em casa, o Jota foi me trazido. Tem uma historinha rápida para terminar sobre o Jota. Não, porque me lembrei do Drummond e do Tom Jobim. Por que eu estou falando isso? Porque o Tom, estava na casa do Tom, o Tom adorava o Drummond, tinha paixão pelo Drummond. E um dia, estando com o Tom, tomando uns esquinhos a mais, eu tive aquela insensatez que bate nessa hora, bate não adianta. Aí eu telefonei para o Drummond. Drummond, aqui o Emílio. Tudo bem? Ele tratava sempre. Seguinte, eu estou com uma pessoa aqui que adora você, ele não sabe que eu estou falando com você, mas queria que você falasse com ele. Pode ser? Disse, quem é? O Tom Jobim. Eu adoro ele. Eu botei o conversar com ele. Eu apresentei o Tom Jobim ao Cartola. Ficaram amigos. Ao Drummond. Ficaram amigos. Assim foi apresentado a muita gente, como foi apresentado, o JFG me apresentou a Araci Cortes. É um elo que vai se formando, as figuras vão se tocando mesmo, se olhando nos olhos, se gostando e se identificando uma na outra. Isso se encontra muito nos bares cariocas, graças a Deus. É aquilo que você falou lá atrás, de gostar de gente, né? Eu acho que assim, o Rio de Janeiro é muito
você falou dos bares, é muito propício a esse contato com gente, né? De você encontrar, de você beber, de você... Você tem música sobre isso. E gostar de gente significa também prestar atenção. Eu sempre falo, é preciso prestar atenção. Eu não descobri a Clementina. Não descobri a Clementina. Eu tinha 60 e poucos anos de idade. Como é que eu ia descobrir uma mulher de 62? Eu prestei atenção. Então, esse é um exercício que eu recomendo aos jovens. Prestem um pouco atenção. Às vezes você está ao lado de um poeta maravilhoso, de uma cantora, de um compositor que não tem nome, ninguém conhece. Se você conseguir vislumbrar alguma qualidade nele, chega mais perto, procura saber do que se trata. Do que se trata? Do que se trata, meu amigo? Chegamos ao fim. Não, ao fim não? Eu tenho mais uma pergunta. Ah, é? Você é maroto, né? Você está encerrando a entrevista. Não sei se está batendo. Não, calma lá. Deixa eu te perguntar se você tem um bairro do coração. Qual bairro do Rio de Janeiro mora... Glória, sem dúvida, o bairro da Glória. Ela marcou muito a minha vida. Suas histórias são ali, principalmente. Não tem um monte de lugar, mas a Glória muito. Taberna e tudo mais. Muito taberna, muito. Bom, agora sim. Queria agradecer. Vamos dar o nome. Claro, a todos. Eu quero, vou dar, pode deixar. Eu quero agradecer, antes de mais nada, ao prefeito Eduardo Paes, Secretaria da Casa Civil, secretário Eduardo Cavalieri, a todos os nossos companheiros do Arquivo Geral da cidade, nossa presidente Rosa Maria Araújo, meus companheiros de coordenação de promoção cultural, Pedro Paulo Júnior, e aqui presentes com a gente, comandando as câmeras, Bruno Fontes, Daniel Pimenta. Muito obrigado a você que está acompanhando a nossa entrevista, que acompanha os nossos depoimentos cariocas. Procurem no YouTube as outras entrevistas, muita história boa sobre a nossa cidade. E, principalmente, muito obrigado pela generosidade de nos receber aqui, de compartilhar teu conhecimento, teu afeto com a gente, Hermínio Belo de Carvalho. E continue prestando atenção às coisas, que a vida não é só isso que se vê. É um pouco mais. Obrigado, Belo Hermínio. Valeu.